chega. Então que a gente possa permanecer firme, olhando sempre para o Senhor, que Ele lá onde vai vir o nosso socorro. É verdade. Ele é a nossa fortaleza. Então que a gente possa permanecer firme e que nós focarmos no Senhor. Ainda que a dificuldade venha, que a gente permaneça firme. Glória a Deus, aleluia. Não foi fácil te encontrar.
Jesus é bom, glória. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Tá ótimo. Amém, meus irmãos. Amém. A leitura que nós fizemos foi no livro do Êxodo, capítulo 13, o versículo 10, só para refrescar a memória dos irmãos. E antes também de eu começar a ministrar, eu quero deixar a paz do nosso irmão Zezinho, não pôde vir hoje, né? O trabalho surgiu de última hora, ele lamentou muito, nós lamentamos muito, mas eu tenho certeza que ele vai ver esse culto através do YouTube. Amém? Glória a Deus. Também quero dizer para o pastor Júlio que quando nós estávamos vindo no carro, eu já estava pedindo a Deus uma resposta do Senhor. E quando eu cheguei aqui, eu disse assim: Senhor, usa alguém para falar comigo, mas também para confortar o coração do meu tio, que também é meu pastor. E Deus usou o Senhor e disse que Ele iria me levar para um lugar, para através daquele lugar me colocar em outro lugar. E hoje eu me mudei de casa. Eu saí de lá da Vitânia e voltei lá para Lemos Torres. Deus é fiel, amém? Eu me conforto com essa palavra que o Senhor usou a sua pessoa para falar comigo, assim como usou para falar com a igreja. Amém? Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus por tudo. Para nós entendermos o chamado de Deus na vida de Moisés, precisamos compreender qual era a situação em que Moisés iria ser incluso, a situação que Deus iria determinar para Moisés. Quando nós lemos o livro do Gênesis, capítulo 15, o versículo 13, nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão e também dizendo para Abraão que o povo hebreu iria peregrinar por uma terra que não pertencia a ele por 400 anos. Essa terra é a terra do Egito, a qual o povo de Deus ficou escravo na mão de Faraó por 400 anos. Então, a situação que o povo hebreu iria enfrentar quando chegasse no Egito seria uma situação muito complicada. Mas Deus estava no controle e tinha um propósito para, dentro da situação, Ele operar e o nome dele ser glorificado. Nós sabemos que Deus ele levantou José com a missão de administrar na terra do Egito uma crise que o próprio Deus veio a trazer sobre a terra. Crise de fome, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, a qual a escassez seria pior e maior do que os anos de fartura. Mas Deus, como Ele é Deus de provisão, Ele levantou José não para pôr fim à crise, mas para administrar em meio à crise. Já quero liberar uma palavra para a igreja nessa noite. Aquilo que Deus não te deu autoridade para resolver, Ele te dá graça para suportar. Ele te dá graça para administrar. É porque às vezes nós queremos resolver do nosso jeito, quando Deus não quer que nós resolvemos do nosso jeito. Ele quer apenas nos ensinar. Por isso que Deus levanta José na terra do Egito. Observe que José também passou pela crise, mas ele administrou. O que ele administrou? A conservação da vida, porque ninguém morreu em meio à crise. É por isso que Deus está falando nessa noite que Ele é saúde, independente da circunstância, Ele é vida. Eu não sei qual é a crise que tu estás enfrentando, mas o Senhor manda te dizer: a minha graça te basta em meio a essa crise. Aleluia. Então, quando José ele vai para a terra do Egito e ali administra essa crise, foi com ele 70 pessoas do povo hebreu. E ali José, depois de anos, ele veio a falecer, ele veio morrer, José e toda a sua geração. Mas a Bíblia diz que os filhos de Israel se multiplicaram, fecundaram, engrandeceram e se fortaleceram, sendo que se levanta outro rei sobre o Egito, outro faraó, e este faraó que se levanta não conhecia os feitos de José.
José. O que é que ele vai fazer? Ele agora vai menosprezar o que José fez pelo seu próprio povo e vai usar de malícia com o povo de Deus. Eu não sei que mania é essa que o ser humano tem de querer questionar a vitória do próximo. Não entende da dor, não entende da lágrima, não entende do sofrimento, mas quando vê Deus abençoando, diz: o irmão está fazendo algo de errado, porque não é possível. De uma hora para outra a bênção começou a ser derramada, mas não entende a história, não conhece o processo. Como pode, meu irmão Fernando, querer questionar o propósito? Aleluia. O rei que se levanta sobre o Egito não conhece o respeito de José. E agora vai usar de malícia, de astúcia com o povo de Deus. O que é que ele vai pensar? Para que esse povo não cresça, para que esse povo não se multiplique e se torne um inimigo nosso, se juntando com outras nações, vamos usar de malícia, vamos começar a impedir o crescimento desse povo. E aí o rei do Egito, ele começa a colocar fardos de trabalho pesados sobre o povo de Deus, sendo que a Bíblia é bem clara e diz que quanto mais ele aumentava a carga de trabalho, mais o povo de Deus crescia. Aleluia. É por isso que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e diz: devemos nos gloriarmos até nas tribulações, porque a tribulação produz paciência, a paciência produz a experiência, e através da experiência produz esperança. É por isso que o povo de Deus, ele sofre, irmão, mas no meio do sofrimento tem bênção do Senhor derramada sobre a igreja, tem vitória de Deus derramada sobre o seu povo. Às vezes a gente não entende o trabalhar de Deus, mas é a maneira de Deus manifestar o amor dele por nós. Aleluia. Quanto mais o rei do Egito batia, oprimia, mais o povo de Deus crescia. Aleluia. E o que é que ele vai fazer, irmão? É porque Satanás, ele persiste para derrubar o crente. Satanás, ele é persistente, ele não para por aí. Ele viu que o povo continuou a se multiplicar, continuou a crescer. Ele diz: agora a gente vai fazer algo diferente. Toda criança que for nascida, observai, se for menino é para matar, mas se for menina, aleluia, é para deixar viver. Observe que o primeiro plano de Faraó, aleluia, era apenas oprimir o povo, mas agora ele aumenta o nível da sua malícia. Agora diz: nós iremos aniquilar o povo de Deus. Aleluia. Eu quero que você entenda algo. Satanás, ele é como um cachorro e Deus tem a coleira. Ele só faz aquilo que Deus permite ele fazer. Aleluia. Ele só toca no povo de Deus quando Deus permite, porque Deus conhece a estrutura de cada um de nós. Então ele continua persistindo e ele diz: aleluia, eu vou até as parteiras hebreias, duas mulheres chamadas Sifrá e Puá, e ele dá uma ordem para aquelas duas mulheres: olha, todo recém-nascido das mulheres hebreias, vocês examinem. Se for menina é para vocês matar, se for menina é para vocês deixarem viver. Sendo que o texto bíblico é bem claro e diz que aquelas mulheres não seguiram a ordem de Faraó, mas antes temeram a Deus. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite: a opressão do mundo, a opressão de Satanás não pode corromper os princípios da igreja, não pode corromper o coração do crente. O crente não pode ceder para a opressão que vem daí de fora, porque maior do que aquele que está aí fora é o Senhor que está conosco. Oh, aleluia. Então Sifrá e Puá, eles não obedecem à ordem de Faraó, porque temeram a Deus. E Faraó, ele observa isso, e novamente ele vai até as parteiras e pergunta: por que vocês não fizeram aquilo que eu mandei vocês fazer? Aleluia. Aí Sifrá e Puá, irmão, ela dá uma resposta que agrada ao nosso coração. Elas abrem a boca e dizem: é porque as mulheres hebreias é diferente das mulheres egípcias. Elas são mais rápidas, meu irmão Fernando. Elas geram mais rápido, elas geram com mais velocidade. O que é que Sifrá e estava dizendo, aleluia, para o rei Faraó? Tu pensa que o povo do Egito
por isso que a igreja foi chamada para ser sal e para ser luz, é para influenciar quem está aí fora. Alguém olha para a gente e vê algo diferente, não porque nós somos bons, mas porque sobre nós repousa o Espírito de Deus. Aleluia. Sendo que Faraó continua persistindo, e o texto é bem claro e diz que quando ele dá a terceira ordem, ele diz: olha, agora todo menino que for nascido, peguem e coloquem no rio Nilo para ali ser devorado. Sendo que tem algo que Deus recompensou Sifrá e Puá, concedeu família para elas. Observe que Deus se agradou do posicionamento. O Senhor está falando nessa noite: se posicione diante da opressão. Mas eu vou magoar alguém, eu vou machucar alguém. Importa a igreja agradar a Deus e não agradar aos homens. Deus está dizendo para essa igreja: é para se posicionar, não é para baixar a cabeça, não. É diante das... Eu até recebo essa palavra e Jesus sabe. Glória a Deus. Por que está falando conosco a respeito disso? É porque às vezes a gente quer baixar a cabeça e deixar as coisas acontecerem que não estão agradando a Deus, mas Sifrá e Puá se posicionaram, e é isso que agrada a Deus. É diante das batalhas que ele está dizendo: mas Jesus é fiel para livrar da mão do inimigo. Oh, aleluia. E quando ele dá a terceira ordem, diz: lancem todos os meninos no rio Nilo. O povo agora vai ficar observando as crianças nascerem. E o que é que vai acontecer? Através desta situação, em um casal da tribo de Benjamim vai nascer um homem, e através desse homem vai se realizar o propósito de Deus. Esse homem se chama Moisés, sendo que a história de Moisés, irmão, começou um pouco boa e um pouco ruim. O que é que acontece com Moisés? Quando Joquebede começa a engravidar, ela concebe, ela dá luz a Moisés, ela escondeu Moisés por 3 meses, e não podendo mais esconder, pegou o menino, colocou no cesto, colocou o betume e colocou às margens do rio. Não colocou dentro do rio, colocou às margens, sendo que Deus já estava providenciando o resgate de Moisés. Deus já estava providenciando o socorro na vida de Moisés. O que é que Deus vai fazer? Ele faz a filha de Faraó e se banhar naquele mesmo lugar. O nosso Deus é Deus de estratégia, meu pastor. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus tem algo para realizar em nossas vidas, ainda que o inimigo venha nos oprimir, Ele sempre dá um jeito de nos resgatar. Aleluia. Ele sempre dá um jeito de nos socorrer. O que é que vai acontecer aqui? Ela olha o menino junto com as suas servas. As servas levam até a filha de Faraó. Ela observa o menino chorando, o menino formoso, e ela diz: esse é filho de Hebreu. Pega ele, aleluia, e traz para mim. O que é que vai acontecer aqui? A irmã de Moisés ficou de longe observando o que iria acontecer com seu irmão, aleluia. E quando ela vê a filha de Faraó pegando Moisés, socorrendo Moisés, ela chega até a filha de Faraó e diz: quer que eu chame uma mulher das hebreias para cuidar do menino, para amamentar o menino? Aí a filha de Faraó diz: vai, chama. E quem é que ela chama? A mãe de Moisés. Ela chama Joquebede, irmão. Eu quero que você entenda uma coisa: a mãe pensou que nunca mais iria ver o seu filho. Aí Deus cria uma situação e diz: eu vou te restituir aquilo que tu pensa que perdeu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu vou trazer de volta para ti aquilo que tu pensa que perdeu. Quando a menina chama Joquebede, a filha de Faraó diz: olha, tu vai cuidar dele e ainda eu vou te pagar. Glória. Restituição do galardão. Essa irmã morena que está aqui é a pastora, né? Não é isso que está servindo água. Deus falou comigo através da sua vida, irmã. E Deus falou algo comigo a respeito da senhora quando ela estava sentada aqui. E Deus mandou lhe dizer que ele iria aos grandes e falaria com eles. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia.
Ele vai restituir algo na sua vida que só a senhora sabe o que é. Glória a Deus. Ele vai trazer de volta algo para a sua vida. E alguém olhou e disse assim, ó, ela não vai receber de novo não. Deixa dizendo para a senhora, aguarde o tempo da restituição. E a restituição vai vir com galardão. Aleluia. E quando isso acontece, aleluia, Moisés agora vai ser criado pela sua própria mãe. Quando ele já é homem, ele agora entrega a filha de Faraó. Aleluia. Ele agora está no palácio do Egito, sendo ensinada a cultura, o estudo, a tradição, a linguagem. E no versículo 11 do capítulo 2 diz: sendo Moisés já homem. Estevão diz que Moisés tinha aqui 40 anos de idade. Com 40 anos de idade, Moisés vai se posicionar como? Ele sai da tenda e observa um egípcio maltratando um do seu povo. Moisés já tinha no seu DNA o sangue de pastor. O instinto de liderança, o instinto de se proteger a ovelha. Então Moisés observa e diz: por que tu estás maltratando o hebreu? E quando ele viu que o hebreu estava ali sendo, irmão, violentado, ele se posiciona e mata aquele egípcio para proteger o seu irmão. Sendo que Moisés fez algo, meu irmão Fernando, que não agradou a Deus. Ele escondeu o corpo na areia. Quem tem chamada de Deus não pode esconder o pecado. Não pode esconder os erros. Eu peguei, você tem ministério, confesse a Deus e confesse a seu pastor. Aleluia. Vai começar com a liderança ministerial. É por isso que Deus vai criar uma situação para tratar com Moisés. Sendo que o escritor aos Hebreus diz que quando Moisés se posiciona a respeito do seu próprio povo, ele escolheu sofrer pelo povo de Deus do que gozar dos momentos do pecado que o Egito oferecia para ele. Sabe o que é isso? Renúncia. Quer viver chamado? Quer viver promessa? Viva a renúncia. Aleluia. Deus chamou Abraão e disse: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e eu te abençoarei. Renúncia. Deus chamou Pedro e disse: vinde, deixai as redes, porque tu não vais ser mais pescador de peixe, irás agora ser pescador de homens, pescador de almas. Deus chamou Eliseu para ser profeta. Naamã ofereceu oferta para Eliseu e Eliseu recusou as ofertas de Naamã para continuar vivendo o chamado de Deus. Quer viver promessa? Quer viver chamado? Viva a renúncia. Aleluia. O que é que Deus tem pedido para você deixar de fazer que não tem agradado ao Senhor? Você precisa pensar, refletir. Você precisa se examinar todo dia. É verdade. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sinto Jesus falando conosco, irmão. Glória a Deus, glória a Deus. E o Senhor está dizendo: a chamada quem dá sou eu, mas a renúncia depende de você. Jesus. Glória a Deus. Satanás levou Jesus para o deserto para ser tentado. E Jesus renunciou às ofertas de Satanás, porque a vontade dele era fazer a obra do Pai. Aleluia. Tem muito crente perdendo o chamado, perdendo a intimidade, porque está aceitando prato de lentilha, oferta maligna, se perdendo com as ofertas deste mundo. Gente que já perdeu a intimidade e nem se deu conta disso. O Espírito Santo já não incomoda quando ele erra, é porque já está sem a presença há muito tempo. Eu sei que você conhece alguém assim, alguém que você olha para o passado e diz: mas fulano dava tanto lugar na terra, e como é que fulano está hoje? Só a misericórdia. Porque fulano aceitou que não era para aceitar. Em vez de fulano recusar, renunciar, ele disse: vem que eu quero. Precisamos nos posicionar, irmão. Queremos viver promessa, mas não queremos viver renúncia. Como Deus pode dar algo santo para um homem ou uma mulher que está vivendo de forma profana? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Então Moisés, ele renuncia tudo que o Egito poderia oferecer para ele.
E nisso, outro dia amanhece, Moisés agora sai da tenda e ele observa 2 hebreus em conflito. E aí Moisés, para proteger o seu irmão, ele matou da mão do inimigo. Mas quando ele viu 2 irmãos em conflito, batalhando, ele foi querer questionar para apaziguar a situação. E ele pergunta: por que vocês estão um agredindo o outro, sendo vocês do mesmo sangue? Aí os irmãos dizem: quem te pôs como juiz e autoridade sobre nós? Por acaso tu irás fazer conosco o que fizesse com aquele egípcio? Deus usou essa palavra para impactar Moisés e chamar Moisés ao arrependimento. Quando Moisés ouve essa palavra, ele teme e diz: certamente o rei do Egito soube do que eu fiz de Faraó, começou a perseguir Moisés. Mais uma vez a perseguição. Essa é a vida de quem tem chamado. É verdade. Glória a Deus. Quanto mais você serve, mais perseguido você será. Quanto mais você faz, mais setas malignas você irá sofrer. É o peso da chamada. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. E agora Moisés vai para o deserto de Midian. Ele vai ficar lá 40 anos, sendo que Deus já estava providenciando o resgate novamente para Moisés. Que resgate é esse? Chega lá, as filhas de Jetro para alimentar o rebanho do seu pai. E o que é que Moisés vai observar? Pastores que estavam ali pisando naquelas mulheres que estavam servindo ao pai. Ele se posiciona mais uma vez, porque quem está diante de Deus não consegue ver o errado e ficar parado. Não consegue. Você vê o erro, você vê a falha, e o Espírito Santo incita você a dizer: se posicione, diga que é errado, diga que está no pecado, diga que tem que largar isso. É Deus que faz isso, irmão. Mas para quê? Para cuidar do povo. Essa é a manifestação do amor de Deus. O que é que vai acontecer quando Moisés se posiciona? Ele vai ali entrar em conflito com aqueles homens que estavam oprimindo aquelas mulheres. E ali, irmão, aquela mulher conseguiu dar de beber ao seu rebanho através de Moisés. As mulheres voltam para casa e contam tudo para Jetro. A gente pergunta: cadê esse homem? Manda ele vir para cá para comer pão. Aleluia. No deserto, Deus providenciou casa e alimento para Moisés. Estava cuidando. Não sei qual é o deserto que tu estás a passar hoje, mas Deus manda te dizer que Ele é provisão. Aleluia. Ele é alimento para a tua vida. Tu não irás morrer no deserto. Tu não irás parar no deserto. Tu irás caminhar. Tu irás progredir, porque o Senhor é teu sustento. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. E quando isso acontece, Moisés agora vai viver debaixo do teto de Jetro, sendo que Deus tinha algo ainda para fazer na vida de Moisés. 40 anos Moisés passou, então ele já se encontra com 80 anos de idade. E agora a Bíblia diz no capítulo 2, versículo 22 ao 24, que o povo de Israel ainda continuava em escravidão. E o que é que o povo fazia? Clamava, orava, buscava a Deus. E quando o povo clamou, Deus ouviu o clamor dos seus filhos. E quando Deus ouve o clamor dos seus filhos, Ele: agora chegou o momento de eu providenciar a libertação. Ele agora no capítulo 3, enquanto Moisés já apacentando o rebanho de Jetro do seu sogro, Deus vai se manifestar para Moisés. Aleluia. Moisés olha para o lado e vê uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. E aquilo ali chama a atenção de Moisés, desperta em Moisés a curiosidade, o interesse. Moisés pensou: que sarça é essa que pega fogo, mas não se consome? Ele vira para a sarça e diz: vou até lá. Aqui vai mudar a identidade de Moisés. Quando ele se aproxima da sarça, Deus brada e chama ele pelo nome: Moisés, Moisés. E ele responde: eis-me aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Sendo que Deus vai começar
Moisés de uma maneira tremenda. Glória a Jesus. Glória a Deus. Se ele viu a sarça pegando fogo, mas não se consumia. Se ele ouviu a voz de Deus, Moisés poderia dizer: eu tenho intimidade. Aí Deus olha para Moisés e dispara. Primeiro tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Não era santo porque o monte era santo, mas porque a presença de Deus estava naquele lugar. E aonde o Senhor está, a terra tem que oferecer santidade para ele. Então quando Deus diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, Deus está dizendo: te desconecta desse mundo físico e vem para o mundo espiritual. Aleluia. É porque tem gente que quer viver experiência com Deus. Aleluia. Tem gente que quer fazer a vontade de Deus. Tem gente que quer pregar, que quer louvar, que quer evangelizar. Aleluia. Sai no domingo à tarde evangelizando, mas não tem mais um testemunho para dar exemplo. Deus não poderia enviar Moisés para o Egito para libertar o seu povo. Moisés ainda tem um rastro do Egito. O que é que Deus está dizendo? Tira a sandália dos pés, porque tu vai caminhar. Mas o teu caminhar agora vai ser um caminhar de santidade. Quer viver chamado, quer viver promessa, busca a santidade. A palavra é essa nessa noite. É porque tem muitos irmãos no nosso meio que pregam sobre adultério estando no adultério, que pregam sobre prostituição estando na prostituição, que pregam sobre a mentira, mas mente. Aleluia. Tem crente que não perde o costume de jogar, irmão, jogo de sorte, de pedir dinheiro à agiota. Deus está levantando uma geração que denuncia o pecado da igreja. É escândalo atrás de escândalo. Um povo que Deus chamou para a santidade. Aí o ímpio olha para a vida do crente e diz: como é que eu vou aceitar uma palavra se eu conheço a vida dele todinha? É verdade. Todo homem que tem um encontro com Deus abandona o passado, irmão. Era isso que Deus estava falando para Moisés: olha, eu tenho um chamado contigo, Moisés, mas primeiro eu tenho que tratar no teu íntimo, eu tenho que tratar o teu caráter, porque Moisés saiu como um assassino, saiu em fuga. Deus não queria que ele voltasse do mesmo jeito. Glória a Deus. Tu vai voltar para lá, para uma missão, mais antes tu tem que ter um particular comigo. Tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque diante da minha presença tem que ser santo. Eu falei para o pastor Júnior que não iria enfadar o irmão, já parto para a conclusão da mensagem. Quando Deus fala isso para Moisés, aleluia, Moisés sofre um impacto. Aí Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo que está na mão dos egípcios. Eu ouvi o clamor do meu povo que estão sendo escravizado. Aí Deus chama novamente Moisés e diz: eu vou agora te enviar para lá, para libertar o povo da mão de Faraó. O chamado, irmão Cresci, de Moisés era para libertar o povo de Deus que estava no cativeiro. Glória a Deus, aleluia. Qual é o chamado da igreja? O chamado da igreja é para pregar o evangelho que liberta o pecador das garras de Satanás. Por isso que Jesus disse: vocês são sal da terra. Mas se o sal se tornar insípido, como irá lhe restaurar o sabor? Vocês são luz do mundo, para iluminar quem vive na escuridão, para iluminar quem vive nas trevas. Mas se vocês perderem o brilho, se vocês perderem a luz, vocês irão iluminar a quem? É verdade. Aí Moisés disse: Senhor, quem sou eu para ir até o povo de Israel e falar com eles? O que é que eu irei dizer quando chegar lá? Aí Deus diz: tu diz que o eu sou te enviou. Isso é bonito, né, irmão? A missão estava sobre Moisés, mas quem iria se responsabilizar pelo sucesso da tarefa era Deus. É por isso que nós somos apenas os portadores de tarefas.
mas o realizador é o nosso Deus. O Deus que nos salvou, o Deus que nos chama, é o Deus que nos capacita. Então o chamado que tu não tem porque tu é bom, mas porque Deus te capacita para exercer o teu ministério. Glória a Deus. Glória a Deus. E a igreja, Jesus habitou entre nós com uma missão: livrar a humanidade da condenação eterna, tirar o pecado da humanidade. E ele deixou outra responsabilidade para a igreja, que está aqui, e disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, porque estão na escravidão do pecado. Mas e Deus, quando disse que iria ser com Moisés, Jesus disse a mesma coisa: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não sei o que é que tu estás esperando para exercer o teu ministério conforme Deus quer. Às vezes a gente erra um louvor, uma palavra na mensagem, e a gente fica pensando: será que os irmãos notaram isso? Aí às vezes vem aquele medo, aquele trauma: não quero mais louvar, não quero mais pregar, não quero mais evangelizar. Nem toda ação que a gente faz tem um resultado instantâneo. Às vezes é tempo e tempo. É isso que a igreja tem que entender. Nós fomos chamados para pregar o evangelho que liberta o homem do pecado. É por isso que a igreja tem um chamado para ser santa. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu não prego para fazer barulho, eu prego para fazer a igreja pensar. Glória a Deus. Exerça o seu ministério, assim como Moisés exerceu dele. Deus manda a igreja também exercer o papel dela. Pregue o evangelho, mas também viva o evangelho, porque tem muitos em nosso meio que entrou no evangelho, mas o evangelho nunca entrou nele. Viva a sua chamada que você tem com Deus, mas também viva a renúncia. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Por isso espera a vida inteira, não os conformei com essa era. Por isso espera, em Deus espera. Meus irmãos, que palavra, né, irmão? Por isso que eu gosto da palavra, irmão. Eu sei que por mim eu deixava 1 hora de mensagem, porque é que alimenta a igreja. E é difícil encontrar pregador que fale sobre o pecado, viu? A igreja só quer saber de vitória, só quer saber, tem sabor de mel. Mas a palavra foi muito boa. Que Deus abençoe o presbítero Vinícius, né? Em nome de Jesus. Irmã Solange, já são 9h40, irmã Solange. Eu posso já passar para terça-feira, quinta-feira. Oh, glória, Senhor, mesmo que a senhora entenda, a senhora é uma bênção, irmã Solange, meu irmão. Isso aqui é a pastora Edna, que está de boa de 12 de escola, irmão. Pastora Edna, ela é da presbiteriana, pastor João, presbítero Vinícius. Ela é presbiteriana, mas essa mulher é determinada. Ela disse: pastor Júnior, eu vou lhe ajudar aí nesse ministério. Eu disse: está certo. Ela largou do colégio, veio para cá, né? E eu costumo dizer que tem até obreiro que diz assim: quando tu abrir a igreja, eu estou lá. E chegou homem, aí Deus traz mulher para ajudar. Amém, né? Aí o varão chegou para mim e disse: mas meu irmão, tu está aí sabendo pastora na tua igreja? Eu digo: tu que não tem palavra, varão, tu não tem palavra, de que eu vou ajudar e não ajuda. A mulher pelo menos é pastora, mas está aí ajudando e fazendo a obra, Deus está contando com isso. E dependendo do cargo dela, tem gente que gosta de se aparecer, né? É ou não é? O negócio é fazer a obra independente do cargo, irmão. Isso aqui vai ficar, é besteira. Agora, quando ele disser: pastora Edna, vira as tuas mãos, aí é que vai ser o negócio, né, pastor Ricardo? Vira as tuas mãos aí. O que é que tu tem feito aí para mim? Alguém vai dizer: eu estava na igreja do pastor Júnior, mas trabalhei para o Senhor assim, assim, assim. Ah, então não tem galardão.
É verdade ou não é verdade? Não tem galardão. Júnior, o que eu te fizesse? Pastor e Senhor, eu tentei trabalhar, mas não consegui. Porque tem empecilho, alguém de cara feia para mim, alguém não quer assim. Aí Jesus vai dizer para mim assim: Júnior, aparta de mim que eu não te conheço. Tivesse a oportunidade de fazer e não fizesse. Então, independente da cara feia, tem que fazer a obra de Deus. Tem gente que vai dizer: Júnior é uma bênção. Outro vai dizer: Júnior não presta. Outro vai dizer: Júnior é homem de Deus. Outro vai dizer: Júnior é um falso profeta. Outro vai dizer: Júnior é usado por Deus. Outro vai dizer: Júnior é só carne, é capa, é lobo. É assim. Mas a gente for olhar para a gente se entristece, a gente para. Importante é você ter comunhão com Deus, saber como é que está a sua vida, saber como é que Deus tem um chamado, porque ele falou aqui do chamado de Moisés. Moisés sabia quem chamou ele. Diga para o seu irmão, eu estou acabando já, diga: você sabe quem foi que lhe chamou? Você sabe quem foi que lhe chamou? Diga ele: eu sei. Então não olhe para as críticas, não. Vença. Vença essa guerra, essa luta. E é difícil, irmão. É mais fácil você ser honrado na terra de Lodebar do que na terra onde você mora. Mas é na terra que você mora que Deus vai lhe honrar. Diga amém? Amém. Deus abençoe. Agradeço por cada um que tem chegado aqui. O nosso pastor Marco, ele tem um culto aqui, no qual eu localizo o pastor Marco. É todos os sábados. Ele disse: pastor Júnior, deixa eu dar uma reserva aqui hoje e dê oportunidade dos irmãos. Pastor Ricardo ali faz parte da igreja do pastor Sinaldo, está até doente. A gente vai continuar orando por ele em nome de Jesus. Ele não veio, mas a gente vai continuar orando por ele. A nossa pastora é menina, nossa irmã Andréia, faz parte da Nova de Paz, não é? Nossa pastora Marilene faz parte da igreja Pentecostal Árvore da Vida. Amém. Dá para se dizer com bom fruto, né? Com bom fruto, com a árvore da vida, dá para o negócio andar, né? A nossa missionária Giz, ela está também nos ajudando, de vez em quando ela pode, ela aparece, né? E também agradecer o nosso irmão Fernando, né? Esse irmão Fernando me ajudou tanto já, que se eu for contar quantas vezes ele já me ajudou. Como o João também me ajudou muito, João. Na minha trajetória eu queria desistir, irmão. Chegava na casa de João chorando, de luta que eu estava passando. E João dizia: levanta a cabeça, homem. Tem paciência, Deus vai te dar vitória. Teve uma vez que eu desmaiei na casa dele, aí prova. Do nada, desmaiei. Problema, pressão, do problema, eu fui com o médico disse: você não tem nada não. E a terceira vez que eu desmaio, acontece aqui na igreja já. A terceira vez que eu desmaio, o médico disse: não tem nada não. Ô, meu pai, eu fico me aposentado, Jesus vai fazer a palavra. Vai. Então, irmão, para não tomar muito tempo cada hora já, em nome de Jesus. Porque, olha, bom é trabalhar, é ou não é? É ou não é? Mas receber norma de patrão é horrível, irmão. E eu tenho 2 em cima de 2. Eu estou